Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. E nós estamos chegando aqui na parte da hospedagem do site. Na última aula você fez o checklist, né? Nós fizemos ali o checklist e eu espero que você já tenha feito tudo isso até agora, já tenha todo o planejamento pronto, já com as imagens do site, já tudo certinho, já com o nome. Não sei se você já fez a contratação da hospedagem, mas pode ser feito anterior ou posteriormente também. Eu vou explicar as duas formas de fazer isso. E agora a gente vai fazer uma aula aqui completíssima sobre hospedagem de site para que você fique entendendo exatamente tudo sobre hospedagem de site, tranquilo? E aí depois a gente parte já para a criação do site. Então, primeiro essa aula aqui, nessas próximas aulas talvez, a gente vai fazer a preparação da casa aqui para poder receber o site. Tranquilo? Então, vamos lá. Então vamos lá. Antes eu gostaria de te mostrar alguns conceitos, para que você entenda como é o funcionamento de um website. Então se você vir aqui no Google, ou fazer uma pesquisa qualquer na internet, o que é um website, você vai encontrar vários resultados, mas basicamente eu quero explicar para você isso aqui. O que é um site? Um site é um endereço eletrônico, ou um sítio eletrônico, ou simplesmente chamado de sítio, que não é o aportuguesado site. Então a palavra, a tradução literal de site, o SITE ali é a tradução literal de sítio, tá? Então a gente chama aqui de site, o aportuguesado, e ele é basicamente o que? Um conjunto de páginas web, isso é, de hipertextos acessíveis, geralmente pelo protocolo HTTP ou HTTPS na internet. Bom, basicamente eu quero resumir isso aqui para você o seguinte: o que é um site? Um site é um conjunto de arquivos. Arquivos são esses, são imagens, são textos, são documentos em PDF. É um conjunto de arquivos que você deixa eles acessíveis em algum lugar na internet, dentro de um servidor que possa ser acessado através de um endereço eletrônico. Endereços esses que são acessíveis através do protocolo HTTP ou HTTPS. Você fala, mas que programa que eu uso para poder usar esse HTTP, HTTPS? Basicamente, um navegador comum, ele já faz a conexão aqui com um protocolo HTTP ou HTTPS, tá? Bom, então, para que um site ele possa ser acessado, você vai precisar basicamente de dois serviços. Quais são eles? O domínio e a hospedagem. O domínio, então, ele vai ser, na realidade, o, o endereço no qual você vai acessar o website. Então, aqui temos um exemplo do HTTPS, ou também tanto faz do HTTP. Qual a diferença entre o HTTP e o HTTPS? Basicamente, esse S significa security, ou seja, segurança. Você pode perceber que ali no, no, do lado tem um cadeadinho indicando que é um site seguro, tá? Através do protocolo HTTPS. Esse S, na realidade, é um serviço de criptografia de dados. Basicamente funciona assim: ele embaralha a informação para que essa informação seja acessada dentro de outro computador. Por exemplo, um hacker esteja espionando e vendo o que você está fazendo e acessando as suas informações. O HTTPS ele faz uma encriptação de dados, ou seja, ele pega a mensagem e embaralha. Então, para ele desembaralhar, ele vai precisar de uma outra chave para poder fazer para poder decifrar a mensagem, para poder acessar e ver que você tá, qual que era o conteúdo da mensagem. Você fala, mas Alex, por que faria isso? Por que você colocou para fazer essa criptografia de dados se na realidade todo mundo precisa acessar as informações do site? Nem todas as informações, por exemplo, informação de login, senha, é sigiloso. Não, só você que pode ter acesso a isso. Se um hacker invade, se um hacker tenta descobrir isso aí, todo site que utiliza login e senha tem obrigatoriamente que utilizar essa opção do HTTPS para oferecer esse serviço de essa segurança para o usuário. Tranquilo? Então, se você está pensando em fazer um e-commerce, por exemplo, tenha certeza que você vai precisar desse protocolo HTTPS.
Se você fazer um site de membros, alguém vai acessar o seu site através de um login e senha, obrigatoriamente você vai precisar do serviço de HTTPS. Tranquilo? Bom, então basicamente ali, ó, você tem dentro desse endereço, esse protocolo HTTP, ele vai fazer uma conexão com um servidor em algum lugar no mundo e ele vai te devolver essas informações, as informações do site referente ao que você precisou fazer o acesso. Então, você vai acessar as informações através de um endereço, que esse endereço é conhecido como domínio. Bom, domínio então na verdade é o endereço no qual você digita para que você possa encontrar o site e o servidor de hospedagem para onde você vai colocar as imagens, os arquivos, os textos e as aplicações, etc. Tudo vai ficar lá no servidor e vai ser acessível pelo endereço do domínio. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um data center. Você pode ver que são diversos computadores ali, na realidade são diversos servidores e cada um desses servidores está armazenado dezenas de sites. Quem sabe até centenas, dependendo da hospedagem. Bom, então o servidor de hospedagem é onde você vai colocar os arquivos, as imagens, os textos, as aplicações. Ou seja, tudo fica no servidor. Bom, a hospedagem é um lugar onde você guarda vários arquivos que formam o site, para que você possa deixá-los acessíveis na internet. Um servidor é um computador então robusto. Ele possui mais recursos, mais memória, mais processamento, mais armazenamento do que um computador comum. Ele possui a tarefa de armazenar variados arquivos e deixá-los acessíveis para que outros computadores possam acessá-lo. Por isso falamos que o servidor hospeda o site. Foi aí que teve a origem do termo hospedagem de site, porque é um serviço temporário, é um serviço que ele está oferecendo momentaneamente. Então, por exemplo, você tem um site, o seu site ele está lá dentro de um servidor de hospedagem, é alugado isso. Então, se você um dia tirar os seus arquivos de lá e colocar em outro servidor, você vai deixar ele hospedado em outro servidor. Daí que vem esse nome de hospedagem. Um site então nada menos, como a gente já falou, é um conjunto de arquivos, textos, imagens, códigos, documentos e todos eles juntos formam as páginas que estamos acostumados a encontrar na internet. Os arquivos do site são lidos por um software determinado, que é conhecido como navegadores. Mas antes esses arquivos eles precisam estar guardados em um determinado local, que damos o nome de servidor de hospedagem. Só fazendo uma analogia para que você entenda bem esse conceito de domínio e hospedagem, para fixar mesmo no seu cérebro. Imagine a sua casa. Ela está estabelecida em um local físico, correto? Agora imagine o seguinte, imagine que você vai falar para o seu amigo onde você mora. Você vai passar para ele um endereço, correto? Que é o nome da sua rua, o número da casa, o bairro, a cidade, estado. Então, basicamente, você vai oferecer para ele um endereço para que ele possa chegar até a sua casa. O domínio é a mesma situação. Como a gente costuma dizer, o domínio ele é o endereço. Ele vai mostrar a localização do site. Na internet é quase a mesma coisa, no caso do nome do domínio. O domínio é o endereço que aponta para um servidor de internet e o servidor de hospedagem que você vai contratar vai ficar armazenado os arquivos. Então, domínio é o nome, é o endereço. Servidor de hospedagem é o local físico onde estão os arquivos. Só para fixar melhor, então, a gente vai fazer uma analogia com o CEP da sua rua. Por exemplo, o servidor ele é representado por um número, tá? Que é um número do IP. Esse número é um endereçamento físico único para esse servidor. Eu vou fazer uma analogia aqui com o CEP da sua rua. Tá, ok? Então a rua ela tem um número também, que esse número a gente chama ele de CEP. Então, por exemplo, se eu perguntar para você o nome da sua rua e você me respondesse isso aqui,
013 11 200. Pô, eu tô te perguntando o nome da sua rua. E você me responde com um número. Esse número eu sei que ele representa o nome da rua porque ele é um CEP, mas eu não sei qual rua é essa. Eu não vou saber o nome da rua só pelo CEP. Então eu não entendo o nome da rua, mas os Correios, ele entende isso. Para o Correio significa o nome de alguma rua. Tá? Eu não vou me aprofundar muito agora quanto a IPs e DNS, mas eu vou te explicando aos pouquinhos na prática. Agora a ideia é fazer que você entenda exatamente esse conceito de servidor de hospedagem, servidor de domínios, o que é o domínio, o que é a hospedagem, o que você precisa para estar contratando esses serviços, tá? Bom, mas eu vou te dando uma explicação aqui sobre esse funcionamento. Bom, uma explicação básica então. Então, o correio, ele entende o nome do CEP. O número do CEP para o correio significa o nome de uma rua. Para mim não significa. Eu olhando o número eu não vou conseguir saber qual rua é essa. É a mesma situação aqui. Então imagino que o correio seria o nosso servidor. Tá? Ele é o servidor de hospedagem. Então imagine o seguinte. Aqui nós temos o servidor de hospedagem. Aqui, isso. Esse servidor de hospedagem ele trabalha com um número único no mundo. Tá? Que é esse IP. Esse IP ele é único no mundo, ele pode ser acessado, a informação pode ser acessada deste computador através do número de IP. Tá, ok? E esse número de IP a gente vai fazer a ligação com o nome. Então imagine o seguinte, se alguém te pedisse seu site, você te desse esse número aí. Ah, qual que é o seu site da sua empresa? Ah, meu site da minha empresa é 200.232.333.190. Eu falei, opa, que é isso? Quem vai lembrar desse número? É quase impossível. É mais fácil o seguinte. Qual que é o seu site? Ah, meu site é www.alex.com.br. Alex, Adriano Leite, tal. Ah, meu site é www.carrefour.com.br. É muito mais fácil ter um nome e fazer a ligação com esse endereço do que você ter gravar aquele número. Só que o computador ele não entende os nomes, então ele precisa de um serviço de tradução. Esse serviço de tradução que é a registro.br, que faz esse tipo de trabalho, o serviço de resolução de nomes, que é o conhecido como DNS. Então, nesse caso aqui, aqui é alguém acessando o seu site. É a mesma situação do nome da rua. Ele não conhece o número de IP para que ele acesse. O usuário não conhece o número do IP para poder acessar seu site, mas ele conhece o nome. E o nome é muito mais fácil. Esse nome é conhecido então como o domínio. O que você tem que fazer então é contratar um domínio e apontar esse domínio para o IP do servidor usando o serviço de DNS. Tá, a gente vai fazer isso na prática, nas próximas aulas, é muito fácil, é tranquilo, não precisa ficar preocupado, mas eu já queria que você entendesse essa diferença entre IP, entre servidor e nome de domínio. Tá? Então aqui esse computador está acessando, na realidade, o site, ele digitou o nome, mas ele foi redirecionado para localidade, para o local físico, para esse servidor que está em algum lugar no mundo utilizando esse número de IP. Tranquilo? Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre os domínios. O nome dele, o nome de um domínio, é composto basicamente por duas partes. É a extensão e o nome. Tá? Então, se você escolhe, por exemplo, o nome da sua empresa, você vai escolher um nome próprio, um nome que representa o seu negócio, um nome que representa a sua empresa. Após o nome, você tem a extensão, que ela geralmente separada por um ponto. Tá? E o restante da extensão que é mais um outro ponto. Como vimos no exemplo, a extensão .com.br, mas não existe só essa, tá? Existem outras extensões. A .com.br é uma delas. Existem centenas de extensões. Só na Registro BR você pode encontrar cerca de mais ou menos umas 110 extensões, as mais variadas possíveis, todas terminadas com o .br. Exemplos, vamos lá.
Aqui é o site da registro.br, então você pode acessar exatamente por aqui. Basta colocar no Google registro.br, tá? Se você quiser já digitar direto no Google, no navegador do Chrome também, ele já vai direto para o registro.br. Essa aqui é a página específica que fala de todos os domínios. Depois você pode acessar, estudar um pouquinho mais isso aqui. Mas basicamente o que eu queria te mostrar? Não existe apenas o famoso .com.br. Os domínios eles acabaram ficando um pouco escassos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Um artista, ele queria registrar o nome dele, tá? .com.br, por exemplo, mas é o nome artístico dele. Possivelmente, entre esses 200 milhões, quase 200 milhões de brasileiros, alguém já deve ter registrado um nome de uma pessoa.com.br. Então ele tem uma opção de criar ali um nome .art.br, tá? Por exemplo, ele é um advogado, ele pode registrar o nome dele .adv.br, por exemplo. Ele trabalha com ecologia, então ele pode registrar o nome dele lá .eco.br. Então a Registro criou esses outros domínios para que seja possível de você utilizar um nome que representa a sua empresa e também representa o seu negócio. Não ficar ali somente preso ao .com.br. Claro, é largamente utilizado, é o preferido e é o que é mais fácil de se decorar. Tranquilo? Bom, basicamente eu queria mostrar isso para vocês, as cidades também. Algumas cidades já é permitido que você crie um domínio com o nome da cidade, tranquilo? Caso temos aqui. Para profissionais liberais, .adv, .arc para arquitetos, .ato para atores, .bio para biólogos. Então você pode até utilizar aqui domínios específicos para a profissão. Bom, essa então ela foi uma introdução. Eu queria que você, se tiver alguma dúvida, pode mandar a dúvida por e-mail, mas a qualquer momento você pode rever essa aula. O legal do curso online é isso, que você pode rever essa aula quantas vezes você precisar, até você entender, até frisar direitinho, até você ficar dominando o assunto. No caso complicado, porque é diferente de um curso presencial. O curso presencial você tem a explicação do professor ali naquele momento, você tem que anotar. Se você esqueceu, se passou alguma coisa batido, perdeu. Com o curso online não, é bem mais fácil, bem mais prático, porque você pode rever essa aula quantas vezes quiser e ir retirando as dúvidas, anotando e rever esse vídeo novamente. Tranquilo? Mas se ficou alguma dúvida, aí você pode mandar o e-mail lá para o alex@albyte.com.br ou alex@alexadriano.com.br, tranquilo? Então, eu espero que você tenha entendido bem essa parte. E as próximas etapas são então o registro do domínio e a contratação da hospedagem e da instalação do site. Tranquilo? Então, esta aula encerramos por aqui. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima aula.